Pai, nós te agradecemos, ó Deus, que nossos corações, Senhor Pai, que tendem, se diariamente nós estivermos na Tua presença, Senhor Pai, ó Deus, usando os meios de graça, nossos corações tendem, Senhor Pai, à indiferença, à dureza, à insensibilidade, Senhor Deus, e não é assim o oposto, Senhor Deus. Não precisamos fazer nada para nosso coração, Senhor Pai, ir para essas condições. Isso só mostra, Senhor Pai, como vivemos no mundo, Senhor Deus, que naturalmente, ó Deus, não se volta para Ti, já que mesmo homens e mulheres regenerados, Senhor Pai, se não é a Teu trabalho contínuo neles, Senhor Deus, nós sabemos que se um filho Teu, Senhor Pai, pudesse, ó Deus, cair e se perder, então todos, Senhor Pai, cairiam e se perderiam, porque não há em nós, Senhor Pai, capacidades inatas de nos mantermos, dependemos totalmente de Ti e de todos os meios de graça que Tu estabeleceste, Senhor Pai. Tu podias fazer de outra forma, mas da mesma maneira que Tu determinaste formas, Senhor Pai, como mantém nossos corpos físicos, determinaste as maneiras pelas quais, Senhor Pai, nossa alma é alimentada, nossos corações, Senhor Pai, ó Deus, são diariamente renovados, e isso é olhando, Senhor Deus, para a glória, Senhor Pai, que flui de Ti na face do Teu Filho e que nos transforma. Que esta manhã, Senhor Pai, nós experimentemos o poder do Teu Espírito, apesar, Senhor Pai, das nossas debilidades, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Como vocês podem ver, eu não estou muito bom, né, bem para falar, mas nada que um monte de Naldecon e antibióticos anti-inflamatórios não nos dê uma janela assim para podermos falar e depois tomarmos outra para hoje à noite. Então, é Natal, né, essa semana, e eu queria falar algo a respeito disso. Nem sempre eu prego a respeito das datas exatamente que estão acontecendo, não porque tenha qualquer problema com elas, mas nem sempre eu faço isso. Mas depois que fiquei assim, eu estava preparando uma outra coisa e quis falar a respeito do Natal e preparei uma outra meditação para hoje e para hoje à noite, né? Para hoje de manhã e hoje à noite. E agora de manhã eu queria olhar para João 1, de 1 a 14, não é um texto maravilhoso de Natal, porque diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Surgiu um homem, enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele próprio não era a luz, veio apenas como testemunha da luz. A verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, todos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram da vontade da carne, da descendência natural, nem da vontade da carne, nem da vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Um dos problemas, eu diria, do Natal, não é? Nós pensarmos que obtemos o seu significado de maneira muito fácil, não é? De uma forma muito simples, de tal maneira que é só pensarmos um pouco em manjedoras, em pastores, em reis magos, em uma hospedaria que não houve, então em um nascimento, em vez de ser uma hospedaria num lugar para os animais. E você vai a um culto de Natal e a festa de Natal, e as pessoas falam palavras
de perdão, de unidade, de paz, e tudo fica muito vago, né? É uma tendência geral. Então, nós cantamos hinos que muitas das vezes é algo sonhador, algo feliz, e de certa forma isso é bom, não é? Pois imediatamente ligamos o Natal à família, reencontros, presentes, confraternização, enfim, e coisas assim, né? Mas nós acabamos sempre nos contentando com muito menos do que o Natal realmente é. Muitas das vezes cantatas, o que cantamos expressa mais coisas superficiais, e o Natal na verdade é inesgotável e está cheio de verdades teológicas poderosas, profundas, transformadoras, verdades indispensáveis. E muitas das vezes sermões de Natal são o mais diluídos possíveis. Festas e cultos voltados para o Natal são mais diluídos e superficiais e insossos possível de evangelho. E uma das razões pelas quais agora, né, e à noite a gente vai olhar para 1 João, para o primeiro capítulo de João, é que enquanto no início de Mateus e Lucas, eles contam os fatos do Natal, que quase sempre acaba dominando a nossa mente, relatam o que aconteceu, né? Pastores, anjos, bebê, manjedoura e tudo mais. João não menciona nada disso. Ele não é que ele fala sobre algumas coisas e põe pouco isso. Ele realmente não fala nada disso, porque João está focado. Ele enfatiza o significado daqueles eventos que Mateus e Lucas estão contando. Enquanto eles estão ligados em Mateus e Lucas nos fatos, João está ligado no significado, não é? E é óbvio que fatos, sem você entender o significado, traz muito pouco. Então, João não está sentado no que aconteceu no Natal, mas o que o Natal significa, o que ele é, não é? Então nós vamos começar agora, e à noite eu só quero concluir, não é? O que eu quero fazer hoje é simplesmente, agora de manhã, meditar com vocês em 3 aspectos da parte mais grávida desse famoso texto que a gente leu, e não vamos cobrir ele todo, né? Mas principalmente onde está a parte central, que é o verso 14, que diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, para que pudéssemos ver a sua glória. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós para vermos sua glória. Quero abordar essas três coisas, esses pontos fáceis que você tira disso, e falar a respeito deles, para vermos como João se concentrou no significado do Natal, e Mateus e Lucas nos fatos, e vermos como é poderoso, como o Natal não é sobre apenas uma época do ano, não é? Mas como o tempo todo isso deve ser o alicerce daquilo que a gente é. Então, primeiro a gente vê que no início e no fim da passagem é dito que Jesus é o verbo de Deus. A palavra de uma pessoa, a tua palavra, a minha palavra, a palavra de uma pessoa é a revelação mais clara e definitiva de quem ela é. Você tem uma revelação plena de alguém através das suas palavras. E eu quero dar um exemplo bem simples, bem trivial. Se você observa alguém, você pode tirar inferências sobre essa pessoa. Inferências, muitas vezes, elas estão certas e são boas, mas elas são pouco definidoras realmente, não é? Você pode notar que, por exemplo, se você prestar atenção em alguém durante um tempo que você convive em algum lugar, por exemplo, você podia notar que essa pessoa, você às vezes via ela bebendo chá e às vezes via ela bebendo café, bebendo chá e bebendo café. E em algumas
ocasiões você vê ela bebendo uma coisa, em outras ocasiões você vê ela bebendo outra, e você um dia vai receber aquela pessoa em casa, e você fica pensando se você devia fazer algo especial com aquelas duas coisas, e oferecer os dois, e você não sabe bem, você só tem essas inferências. Mas se você quiser saber o que você faz, você liga para ela, você manda uma mensagem e você pergunta: você gosta de chá e café? E a pessoa responde para você: não, eu só bebo café se não houver outra opção. Eu adoro chá, mas se não houver nenhuma outra opção, eu bebo café. Então agora você sabe. Você vê, só a sua observação e as inferências que você tirou, se a pessoa gosta de chá e café, não eram suficientes para saber o que aquela pessoa realmente preferia, até ela expressar com palavras. Agora você sabe porque a palavra dela, ela revela algo muito mais profundo e correto do que as ações. É por isso que as pessoas falam que você devia pregar o evangelho com ações. Isso não faz nenhum sentido. Ações faz as pessoas terem inferências. Elas não fazem. Jesus andou por todo lugar pregando o evangelho. Agora, se ele vivia uma vida perfeita, é porque ele só não ficou vivendo enquanto as pessoas eram transformadas. Porque o máximo que as pessoas fazem, se vissem Jesus vivendo, mesmo que fosse a vida que ele viveu, a vida perfeita, iam tirar inferências erradas. Nunca iam chegar à conclusão do evangelho de que elas eram totalmente pecadoras, mais debaixo da ira de Deus, que Deus precisava vir ao mundo e derramar seu sangue. Você não ia tirar essas inferências por ver a vida daquela pessoa. E o evangelho é uma notícia, você não tem como passar isso através de ações, não é? Porque a melhor revelação que alguém tem de si mesmo é a sua palavra. Inferências, você pode chegar a conclusões que não são erradas, mas também que não são certas, ou pode chegar a conclusões erradas, não é? Como por exemplo, você chegou à conclusão porque vê aquela pessoa tomando chá e café, que ela gostava dos dois, mas ela não gostava. Ela só bebe café se não tiver nenhuma outra opção de chá para ela tomar, para ela não ficar sem tomar nada, então ela toma café. Mas as suas inferências não podiam saber isso, a não ser que ela falasse, ela usasse palavras. Então, quando a pessoa diz: não, eu só bebo café se não houver outra opção, mas eu prefiro chá, então agora você sabe. Agora você sabe com certeza, porque a palavra dela revela melhor do que qualquer tempo que você percebesse as ações daquela pessoa. Você talvez, vivendo alguém viver uma vida perfeita, você teria a ideia oposta à do evangelho. Você achar que poderia também viver uma vida daquela, que você também seria capaz, de que aquela pessoa seria um bom mestre para você viver uma vida maravilhosa, que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa assim, assado. Então, sem perguntar, a tua única opção é inferir. E você nunca tem certeza quando você infere. Isso aqui, a gente pode abrir aqui um parênteses, porque essas coisas das inferências são muito importantes. Nós devemos ter cuidado com inferências da Bíblia. Nenhuma inferência estabelece uma doutrina bíblica. Muitas vezes as pessoas dizem, às vezes conversam comigo, elas fazem perguntas, às vezes colocam: não, isso é porque a Bíblia ensinou isso. A Bíblia não ensinou aquilo. Ela está tirando uma inferência. E ela não pode estabelecer, nenhuma doutrina é estabelecida por inferências. Não quer dizer que a gente não pode tirar inferências, e que as inferências não podem ser úteis, mas elas não podem estabelecer determinadas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O assunto aqui do verso em João, tão famoso, o assunto é que só se alguém for a Cristo ele é salvo. O assunto é esse. Mas as pessoas, por inferência, elas dizem: então qualquer um pode crer em Cristo. Mas isso está ensinando, por exemplo, o livre-arbítrio. A doutrina do livre-arbítrio está sendo ensinada nesse verso, mas não é verdade. O verso não está ensinando, aquele texto não tem como objetivo dizer
qual é a capacidade humana. Só está dizendo que todo mundo, que um homem, para ser salvo, ele tem que crer em Cristo. Não está falando nada sobre a capacidade humana de crer em Cristo. Então, se o texto não está falando sobre isso, por que as pessoas acham que... Está vendo? O homem é livre, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que crê. Então, quem quiser pode crer. Mas o texto não está dizendo que quem quiser pode crer. Porque o assunto do texto não é esse. O assunto do texto é que só há salvação através de Cristo. Isso é uma inferência. As pessoas estão tirando uma inferência de um outro assunto baseado naquilo. E doutrinas são estabelecidas por verdades doutrinárias estabelecidas como fato, como um ensino direto. Por exemplo, em João 6, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Agora não é uma inferência, ele está dizendo que ninguém pode ir. O assunto é esse. Ele está dizendo que no assunto da capacidade humana de ir a ele, o homem não tem capacidade. Você vê, agora não é uma inferência, agora é um ensino, é uma doutrina. Todo aquele que o Pai me deu, ele diz, esse virá a mim. Está vendo? Agora é uma doutrina. Aquilo que as pessoas estavam vendo como inferência lá no João 3, contraria o ensino direto de Cristo, doutrinário, de que o homem é incapaz. Então, inferências são, tanto em assuntos vitais, assim como em outros, as inferências são sempre perigosas, porque inferência sempre você pode estar olhando aquilo de maneira errada, não é? Por exemplo, eu já contei aqui que algumas pessoas dizem assim: Jesus podia passar pela parede. Ok, nós podemos ter boas razões para concluir isso depois que ele ressuscitou, mas não como as pessoas citam, porque as pessoas citam, por exemplo, o texto que diz que os discípulos estavam reunidos, não é? Dias depois da ressurreição, e eles estavam com as portas fechadas, com a porta fechada, e Jesus apareceu no meio deles e disse: Pai seja convosco. Você diz assim: está vendo? Isso quer dizer que ele pode passar pela parede. É óbvio, o versículo não disse isso. Diz que eles estavam reunidos e estavam com a porta fechada, e que Jesus, apesar da porta fechada, apareceu no meio deles. A pessoa, ela infere o que o texto não diz, que ele passou pela parede, mas não é verdade. Ele pode ter encostado na maçaneta e a porta aberta, não é? Ou seja, Pedro saiu da cadeia e a cadeia estava trancada. Mas ele saiu da cadeia como? Porque ele passou pela grade? Não, porque a Bíblia diz que o anjo abriu a porta e ele passou, e que o portão final lá abriu-se automaticamente. Então Jesus podia ter chegado perto da porta e a porta abriu e ele passou, sem ninguém ver, porque a porta estava fechada, ninguém estava preocupado com a porta. Eu não estou dizendo que foi assim, mas você vê, inferência é isso. O cara falou que ele passou pela porta, como se a Bíblia tivesse dito, então Jesus chegando passou pela parede e falou isso, mas a Bíblia não diz isso. Quando a Bíblia não diz uma coisa diretamente, tudo que você tem é inferência, mesmo quando você tem um conjunto de verdades que apontam para algo que parece muito claro. Você pode dizer assim: por todas as inferências da Bíblia, isso aqui é o que mais está perto da verdade. Mas você não pode estabelecer aquilo e dizer, não, é desse jeito, porque, por exemplo, uma outra doutrina mais complexa, não é? As pessoas perguntam sobre as crianças, não é? Nenhuma criança é salva porque é inocente. Não existe inocente, todos nascem debaixo do pecado. Um bebê morre, o salário do pecado é a morte. Se ele não fosse um pecador, a morte não poderia matá-lo, seria injusto, não é? E os bebês morrem porque eles já nascem, todos nós fomos condenados em Adão, não é? Algumas pessoas, até cristãs, que não gostam disso, então não pode ser salvo só em Cristo. Então todos nós nascemos pecadores debaixo da condenação e da maldição. Nós temos eu podia pregar a respeito disso, 1000 inferências bíblicas que mostram que as crianças estão salvas, ok? Mas são inferências. Não há nenhuma parte da Bíblia que realmente trate dessa doutrina. O que a gente sabe como, não inferência, como doutrina, é que ninguém é salvo por inocência, por não ser pecador, e que os bebês são pecadores.
Então eles não podem ser salvos. Eles podem ser salvos e você vai ter toda uma base de inferências fortes na Bíblia de que eles são salvos, mas você não tem uma doutrina a respeito disso. Depois de tudo, depois de você mostrar todos os textos que te dão uma boa base para achar que todas as crianças estão salvas, você tem que ser honesto e dizer, mas isso ainda não é uma doutrina, porque não existe textos na Bíblia que falem diretamente a respeito desse assunto, não é? E isso acontece em todo lugar. Então, nunca pense a olhar para uma inferência que você está diante de uma doutrina bíblica. Muitas pessoas dizem assim, não, a igreja tem que ser desse jeito, porque em Atos a igreja se reuniu e fez isso, mas aquilo não é uma doutrina, é só o que eles fizeram. Por exemplo, os apóstolos se reuniram e lançaram sorte para escolher um outro apóstolo. Isso quer dizer que a gente sempre tivesse que escolher alguém para fazer algo na igreja, devemos lançar sorte? É óbvio que não. Isso seria uma inferência perigosa, porque não está estabelecendo uma doutrina, só está dizendo o que eles fizeram. Aquilo certamente podia não ser nem o ideal, não é? Mas foi o que eles fizeram. Paulo fez um voto, raspou a cabeça. Eu tenho que fazer voto, raspar a cabeça? É óbvio que não, não é? Eles fizeram um jejum antes de uma saída missionária. Então quer dizer que isso tem uma doutrina do jejum antes. Lógico que não tem essa doutrina. A doutrina é quando é ensinado algo doutrinariamente, não é? E não uma coisa que aconteceu. Jesus cuspiu no chão para curar alguém. Tem a doutrina do cuspe? Não tem, não é? Então, mesmo que Jesus fazia, não estabelece uma doutrina. O que ele ensinou estabelece uma doutrina. O que ele fez era o que ele fazia. Ele passava a noite orando sozinho no lugar. É estabelecida a doutrina de passar a noite orando? Lógico que não é estabelecida essa doutrina, não é? Porque isso não é uma doutrina, é o que Jesus fazia. Não foi ordenado que todos nós fizéssemos isso como uma doutrina. Muitas das vezes as coisas que as pessoas fazem no Novo Testamento, por exemplo, é o contrário do que a doutrina ensinou. E não que estivesse errado naquele caso específico. Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que os pastores eram dignos de... que você não devia impedir o boi de se alimentar enquanto ele debulha, ou seja, que ele era digno do seu salário. E às vezes diz que ele era digno de dobrar os salários que ensinam a palavra. Mas Paulo em Corinto não quis receber salário. Por quê? Ele não quis porque as pessoas, os superapóstolos de Corinto, diziam que Paulo só queria dinheiro. Então chegou uma hora que ele disse, eu não quero, não vou receber nada de vocês. Era contrário ao que ele tinha ensinado. Mas lá, naquela situação, ele fez isso. Mas o que ele ensinou como doutrina, ele ensinou o oposto. Então tudo em relação a Corinto, isso, a respeito de dinheiro, o apóstolo Paulo diz, não, eu botei aqui algumas pessoas para verem, porque ele era acusado disso. Ele disse, enquanto eu estava em Corinto, eu recebia proventos vindo de Tessalônica, da igreja dos Tessalonicenses, da igreja dos Filipenses. Eles me mandavam salário, recursos, mas de vocês eu não recebi, não quis. Você vê, uma coisa é uma doutrina, outra coisa é uma inferência. E palavras é que estabelecem doutrina, o ensino direto, não o que uma pessoa faz. Mesmo se essa pessoa é o Filho de Deus, o que ele fez no mundo não estabeleceu doutrinas. O que ele ensinou no mundo é que estabeleceu. Se o que ele ensinou diretamente para nós, você pode ver no que ele faz, é outra coisa, não é? Mas o que é feito não estabelece. Isso assim no Velho e no Novo Testamento. O profeta deitou sobre uma criança morta para ressuscitar ela. Não está estabelecendo uma doutrina de deitar sobre as pessoas para tentar ressuscitar elas. É só o que ele está fazendo naquele momento. Então, o apóstolo Paulo escolhia as pessoas que seriam parte do que ele estava fazendo, Timóteo, tal. Ele escolheu, ele não queria mais João Marcos, porque João Marcos foi covarde em determinado momento. Então não eram as pessoas que impunham a Paulo quem seria parte daquele grupo de homens que ele confiava para estar com ele naquele ministério. Então, o que é doutrina
e o que é inferência são completamente diferentes. Muitas heresias saem de inferências, como por exemplo, eu falei em João 3,16, aqui está dizendo que o homem é livre para crer. Não está dizendo. Está dizendo que todo aquele que crê é salvo. Como crer? Se é capaz de crer? De que forma o homem crê? Não diz, diz em outro lugar. E quando diz, aí a doutrina diz, o homem não pode. Ele não pode crer, não pode desejar. Toda mente humana é inimiga de Deus. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Isso é doutrina. Porque está dizendo exatamente o ensino sobre o homem, sobre a alma do homem, sobre a mente caída do homem. Já no outro texto não está falando nada a respeito disso. Está dizendo que todos os salvos creem em Cristo. Então, inferências não são suficientes para nada. Aqui a gente viu que a inferência de eu ver alguém sempre tomando café e chá não fazia eu saber exatamente. Eu tinha que perguntar à pessoa, e a pessoa dizia, olha, eu prefiro chá. Agora você conhece. A Bíblia diz que Cristo é o Verbo de Deus. Mas talvez um exemplo melhor, há várias pessoas, não é? Por exemplo, se você anda de metrô, em transporte público, não é? E se você anda sempre no mesmo horário, você acaba encontrando as mesmas pessoas, não é? E você pode inferir um monte de coisas de pessoas que você vê sempre, pela forma como elas se vestem, pela expressão facial. A gente aqui na igreja vive em contato, né, em comunhão com tantas pessoas, e você pode inferir um monte de coisa a respeito das pessoas. E você no transporte público você pode ver o que aquela pessoa está lendo, se ela gosta de ler livros, não é? Às vezes é o que você está inferindo, e ela gosta de determinados autores. Mas se te perguntar assim, você conhece aquela pessoa? Você responderia não, porque se ela nunca falou comigo, eu não considero por essas inferências que eu a conheço. Essas inferências podem estar certas ou não. É óbvio que para pessoas racionais, inferências são importantes, porque muitas inferências que você vai tirar são de bom senso, não é? E são boas. Nossas palavras, nossa fala são a expressão máxima e mais clara do que nós somos. E o que nós somos é revelado de melhor maneira através de nossas palavras e não das nossas ações. As pessoas podem achar pela atitude de alguém que aquela pessoa é metida, mas ela pode ser tímida. Você está tirando uma inferência. Talvez você, por alguma razão, tirou uma inferência mais negativa. Se ela age assim, ela é metida. E às vezes aquela pessoa é muito tímida. E você só inferiu errado. Porque você não inferiu a partir de saber de fatos, mas você só inferiu a partir de você ver determinadas coisas. Quando se diz que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, essa é uma afirmação espantosa, então. Significa que não podemos conhecer Deus a não ser por meio de Cristo, e que é impossível conhecer Deus de forma alguma sem ser por Ele. Por isso que, metaforicamente, Ele é o caminho para Deus, por isso e pelo que Ele fez. Então eu não quero dizer que você não pode saber nada sobre Deus sem Cristo, como não é verdade que você não pode saber nada sobre mim sem eu falar. Você pode saber, por exemplo, que eu bebo café e chá, mas você não pode saber se eu realmente gosto de café e chá. Mas você sabe alguma coisa a meu respeito. Então não quer dizer que você não pode saber alguma coisa a respeito de Deus, assim como eu posso saber um monte de coisa sobre a pessoa lá no metrô, no ônibus. Ele gosta de ler, ele gosta desse tipo de livro, ele usa esse tipo de roupa, ele está sempre olhando o celular, ele é uma pessoa que é conectada com isso e aquilo. De repente você percebeu que ele sempre está lendo sobre esporte, ou então você vê que ele está lendo um livro de filosofia. Você pode inferir coisas a respeito daquela pessoa, mas você não pode dizer que conhece aquela pessoa. Assim, os homens podem saber muitas coisas a respeito de Deus. Paulo disse que os homens até sabem o suficiente para todos, né, estarem sobre uma condenação maior, porque o que é possível saber dele como Criador, as pessoas é testemunhado, o apóstolo Paulo diz. Então as pessoas têm muitas inferências a respeito de Deus, mas não podem conhecê-lo realmente. Deus só falou através de Cristo. Não é que ele falou através, que Cristo é a própria fala dele.
não é? Então você pode aprender muita coisa a respeito de Deus, crer nele, fazer coisas, mas que você acredita que Deus quer que você faça. Muitas pessoas vão viver assim no mundo, mas conhecê-lo exige Jesus, porque Jesus é a revelação realmente de quem Deus é. Todo o resto vão ser inferências. Quando as pessoas dizem assim: eu acredito em Deus que é amor, está inferindo. E ele normalmente vai ter ideias erradas a respeito disso, porque para você conhecer o que quer dizer que Deus é amor, você tem que ver o que ele disse a respeito disso. Quando as pessoas acham incompatível o amor de Deus e o inferno e a eternidade do inferno, então é só porque eles não ouviram a palavra dele. Eles só inferiram, e inferir leva a erros catastróficos, se não forem boas inferências, né? Mas conhecê-lo de verdade exige Jesus. Então, eu estava lendo há tempos atrás um comentarista de outro século, né, falando sobre João, que diz assim: Jesus é a revelação suprema. Se quisermos conhecer Deus, nem o racionalismo, nem o misticismo irracional bastam. Deus escolheu se revelar de modo final e definitivo em um homem real, histórico. Então nós não temos tempo, por exemplo, para dissecar isso aqui que ele disse, porque isso aqui tem muita coisa, não é? Mas você pode pegar, por exemplo, uma parte do que ele disse. Então ele diz que nem o racionalismo, nem o misticismo são caminhos para encontrar Deus ou conhecê-lo, que é por meio de Cristo. Então, por exemplo, o aspecto racional, muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu já me deparei muitas vezes com pessoas assim: eu quero acreditar no cristianismo, eu preciso ver as razões de ele ser verdadeiro, eu preciso de algo racional, eu quero os motivos para crer que o cristianismo é verdadeiro. Ora, é claro que existem, devidamente entendidas, muitas razões para crer no cristianismo, racionais, muito mais do que crer em qualquer outra teoria que os homens levantaram. Elas acabam esbarrando em irracionalidades, não é? E nós podíamos falar sobre várias delas. Mas, por exemplo, se a pessoa vai além e diz: na verdade, eu quero uma prova definitiva, um argumento irrefutável que demonstre racionalmente que o cristianismo é verdade, então essa pessoa, na verdade, ela está enveredando por um caminho equivocado, por duas razões, não é? Uma é filosofia rudimentar, não é? Se você fizer uma aula de introdução à filosofia, o professor vai demonstrar que não existem argumentos totalmente à prova de falhas para absolutamente nada. Não existe um argumento à prova de falhas para nenhum aspecto de nada do que você possa falar. E um dos pontos que o professor vai levantar é o seguinte: não há como provar que eu não sou uma borboleta sonhando que sou um professor. Ou seja, não há como provar que eu, por exemplo, aqui não sou uma borboleta sonhando que eu sou um pastor, que na verdade tudo que está acontecendo aqui é o sonho de uma borboleta. Não há como provar que isso não é verdade, simplesmente racionalmente. Por quê? Porque não há como provar algo assim. Porque tudo que eu podia dizer é que eu sei quem eu sou, eu sei onde estou, e eu não sou o sonho de uma borboleta achando que é um homem, achando que é um pastor ou um professor de filosofia. Mas quando você faz essas afirmações, você está usando as suas faculdades cognitivas para fazer essa afirmação, não é? E o professor de filosofia, ele vai retrucar você: você está usando as mesmas faculdades cognitivas cuja validade está tentando provar. Ou seja, as faculdades cognitivas que você tem, que está usando, fazem parte do sonho da borboleta. Então você não tem como provar que você não é usando essas faculdades, porque se você realmente fosse o sonho da borboleta, você não saberia. O que significa que você está partindo de um pressuposto e assumindo uma verdade, que você é um homem. Você não está partindo desse pressuposto porque você chegou à conclusão disso através de algo que você possa provar. Portanto, não é uma prova cabal de praticamente nada.
E isso é verdade. Em certo ponto, quando a pessoa diz, eu quero um argumento definitivo que prove que o cristianismo é verdadeiro, você pode perguntar à pessoa, por que você duvida do cristianismo? Por que você duvida? E normalmente a resposta é, eu duvido por causa disso, disso, disso e disso. Agora, sempre essas próprias pessoas tomaram essas coisas que fazem ela não crer no cristianismo sem prova. Ela não tem prova de que as razões pelas quais ela não crê existem, são corretas. Ela só acredita naquilo. E porque ela acredita nisso, ela não acredita no cristianismo. Então, ela acredita em algo que ela não pode provar racionalmente, para dizer que não pode acreditar no cristianismo. Então, na verdade, ela está fazendo exatamente o contrário do que ela está dizendo, não é? E quase sempre essas próprias pessoas tomam como certas essas crenças para as quais elas não têm provas irrefutáveis. E ela pega crenças que ela não tem prova para dizer que o cristianismo não consegue provar que é a verdade. Então, os professores de filosofia dirão que esse não é o melhor caminho. E há muitas razões para crermos no que cremos, mas as provas e argumentos, mais do que provas e argumentos 100% incontestáveis. Ninguém, se fosse argumentar assim, poderia provar nada, nem que ele existe. E, como eu disse, não é o sonho, não é, de uma borboleta. Porém, essa não é nem a razão principal para não seguirmos por aí, como a pessoa estava falando quando fala sobre João. A razão principal está no seguinte: esse texto diz que Deus falou de forma racional. De fato, onde está escrito, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Qual é a palavra grega que nós traduzimos para verbo? É logos. E de onde vem a nossa palavra lógica, por exemplo? Tem mais coisas aqui, mas não é o nosso tema. Mas a nossa palavra lógica vem dessa mesma palavra grega, logos. Significa que Jesus é a lógica de Deus. Quer dizer que Deus não nos deu um argumento perfeito para provar que o cristianismo é verdadeiro. Ele nos deu uma pessoa perfeita. O argumento final de Deus é uma pessoa incontestável. Uma pessoa que passa em todos os testes. Uma pessoa que a racionalidade não vai ver uma contradição entre as suas afirmações e o que ele era. Ou seja, não um argumento abstrato, não uma mera proposição filosófica, mas uma pessoa perfeita. É a prova incontestável de que Deus, o Deus da Bíblia e o cristianismo são a verdade. Então, a gente não está sendo irracional ao falar isso, ao dizer que Jesus Cristo é uma pessoa perfeita e que nos serve de prova inquestionável, em vez de um argumento lógico e irrefutável, já que a gente viu que por aí nada, tudo de alguma maneira pode por fim ser refutado. Eu quero dizer que você precisa olhar para Jesus, nós precisamos olhar para Cristo, precisa examinar os relatos sobre a vida dele e ver as afirmações que ele fez, seus ensinamentos e comparar com a vida dele. Muitas pessoas poderiam ter afirmado o que Jesus afirmou, mas logo seriam desmascaradas. Você vê que no final as pessoas odeiam Jesus, mas ninguém pode contestar a vida dele. Ele, no fim, desafia o mundo e o diabo a achar nele algo errado. E ninguém pode acusar. As pessoas têm que inventar uma mentira. As pessoas têm que... Porque o caráter dele, como ele viveu, é tão diferente de tudo que já aconteceu na história do mundo, que o que ele falou tornou-se irrefutável. E você só podia calá-lo. Você precisa analisar as evidências da ressurreição, usar sua mente, pensar como isso se encaixa, como explicar aquilo. Eu posso dizer que se você estiver disposto a examinar isso de mente aberta, a pessoa vai descobrir ao final que Jesus Cristo é uma pessoa à prova de contestação. Ele é a prova de refutação. Quando ele diz, vinde a mim e você vai encontrar paz, ele sempre teve paz.
Ele sempre foi o que ele disse que era. Todas as afirmações dele não entraram nunca em contradição com o seu próprio ser. Ele é alguém imperfeito e inabalável no mundo onde isso definitivamente não existe. Sua vida se eleva acima de todas as outras vidas que já existiram no mundo. Cristo é inexplicável. Cristo não se encaixa no nosso mundo. Cristo é diferente de todos os homens. Cristo viveu uma vida diferente de todas as pessoas. E isso exige um montão de pensamento racional, não é? Exige estudar, ler, mas é assim que você encontra a prova convincente que Deus nos dá. Ele não quis nos dar simplesmente um argumento filosófico, Ele nos deu uma pessoa irrefutável. O Verbo virou gente. Esse é o Natal, né? A prova convincente de que o cristianismo é verdadeiro não é um argumento impecável, simplesmente algo abstrato, que aliás a gente viu seria impossível, mas é uma pessoa impecável, uma pessoa perfeita, uma pessoa à prova de contestação. Então você tem que observar a vida dele, avaliar os fatos, o seu ensino, as suas declarações, processar tudo isso com sua mente. Você já fez isso? Você leva realmente a sério isso? Mesmo nós, não estou falando só para o mundo, estou falando para nós. É assim que você sabe que isso é verdadeiro, olhando para ele, porque ele é o Verbo de Deus. Você nele não tem inferências a respeito de Deus. Conhecer Deus, se nós queremos saber se Deus é real, como Deus é, Ele pode dizer: olhem para mim, e se vocês olharem para mim, vocês conhecem o Pai. Você vê, Ele é o argumento irrefutável, Ele mesmo. Isso só pode acontecer por meio do Verbo, não é? Pois é assim que as pessoas se revelam, por meio de palavras. É assim que você pode conhecer Josemar, João, Maria, através das suas palavras. E Jesus é a única palavra do Pai. Só assim você pode conhecê-lo. Jesus é o Verbo, é a revelação máxima, é a revelação mais clara. Tudo o resto sobre Deus, e os homens podem conhecer algo sobre Deus, são inferências a respeito de Deus. Elas normalmente erram muitas vezes. Mas não é só isso. O Natal não se resume a Jesus como Verbo. A grande mensagem do Natal é que Ele é o Verbo que se fez carne. O que significa? O Verbo se fez humano. O Verbo se fez vulnerável. Mas o que isso? O Verbo se fez passível de ser morto. Quando se diz o Verbo se fez carne, isso implica um monte de coisas. Como eu disse, há ensinos profundos do Natal, enormes. E normalmente, se você fica só com fatos do Natal, fica tudo muito raso, não é? E uma dessas coisas é que Deus se tornou vulnerável. O Natal é tão radical, porque apenas o cristianismo, de todas as religiões que já existiram, afirma que o Criador divino do mundo se fez humano, portanto, vulnerável. Ele desceu e habitou entre nós. Em 1964, há uma história famosa, né, em Kew Gardens, né, no Brooklyn, em Nova York, em que uma mulher foi assassinada, Catherine Susan Genovese. Ela tinha nascido em 1935, então ela tinha 29 anos de idade, e ela foi esfaqueada até a morte, próximo ao conjunto de apartamentos, acho que no Queens, não sei, onde ela morava. E ela gritou, ela estava chegando em casa, e essa pessoa atacou ela e deu uma facada nela, e ela começou a gritar. E o que aconteceu? As luzes dos prédios começaram a acender, pessoas começaram a chegar nas janelas, uma pessoa gritando: estou sendo esfaqueada, estão me matando, alguém está me matando, socorro. Ela começou a gritar, e então pessoas chegaram na janela, pessoas ligaram luzes nos prédios, assim, onde estava acontecendo. E o que se sabe é o seguinte: ninguém desceu para ajudar. Por quê? Porque descer era arriscado, não é? Você se expõe ao perigo se você descesse.
A mulher está sendo esfaqueada. Você podia pensar, se eu descer para ajudar ou fazer alguma coisa, eu posso ser esfaqueado também. Então o fato, ou então você pensou que outra pessoa ia descer, e você pensou, é perigoso, é melhor deixar outra pessoa descer, né? Então o fato é que ninguém desceu. Só que aconteceu o seguinte: quando as pessoas começaram a acender as luzes dos prédios e pessoas olharam na janela, o cara que estava dando facada nela saiu correndo, porque ele ficou com medo, né, das pessoas descerem, das pessoas pegarem ele. Mas depois que ele viu que ninguém desceu, 5 minutos depois ele volta e acaba de matar ela. Então, quando as luzes acenderam, o agressor fugiu, e é por isso que essa polêmica se tornou esse assassinato tão famoso. Como ninguém desceu, ele voltou depois de alguns minutos, e isso virou um julgamento, uma investigação que se tornou famosa. O que o Natal está dizendo? Ele diz que quando Jesus, o Senhor do céu, ouviu os gritos, ele desceu. Ele não fez o que é tão comum, não é? Ele não teve esse senso de proteção de si mesmo. Eu não vou descer. O cara está dando facada na mulher, eu vou descer e você ganha a facada também. O Natal quer dizer que ele olhou um povo que o Pai tinha dado a ele sobre uma ira infinita e um horror sem fim, e ele desceu. E descer dizia a mesma coisa. As pessoas não desceram, e elas foram depois criticadas durante tanto tempo, e até hoje o assassinato é famoso, porque elas não queriam se tornar vulneráveis. E Jesus não desceu simplesmente como aquelas pessoas, porque elas poderiam ter arriscado a vida, elas poderiam se machucar, elas poderiam, mas é óbvio que se descesse 20 pessoas, tanto é que só de acender a luz o cara tinha corrido, ele iria embora e a menina ficaria viva, mas ninguém desceu, ele voltou e acabou com o serviço. Mas Jesus não se tornou só vulnerável. Descer é se fazer vulnerável. Ele simplesmente não arriscou a vida, ele não desceu com aquela ideia, é perigoso, a vida vai estar em risco. Quando o Senhor do Universo desceu, ele veio sabendo que lhe custaria a vida, mas veio porque ele era o Verbo que se tornou carne. O Verbo se fez vulnerável, não é? O Verbo se fez matável. O Verbo se fez algo que podia ser assassinado. Uau! Nós estamos falando do Rei da Glória. E ele se fez algo ou alguém que podia ser assassinado. É isso que o Natal significa. E todas as nossas luzes e todos os nossos as imagens, manjedouro e tal, que é maravilhoso, às vezes nos faz esquecer daquilo que está no centro do Natal. Hebreus 2 destaca as implicações dessa ideia, né? O Verbo se fez carne. Diz lá, não é, no versículo 14, depois 17, 18: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele igualmente participou dessas coisas. Por essa razão, era preciso que ele se tornasse semelhante aos irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel, porque tendo ele mesmo sofrido quando tentado, é capaz de socorrer aqueles que também são tentados. Então, uma das implicações mais fascinantes, e o livro de Hebreus vai reforçar isso o tempo todo, se é verdade que Deus do céu se fez carne, então ele entende, porque não há nenhum lugar na vida que você possa ir que ele não tenha ido. Ele conhece tudo sobre você, não só pela sua onisciência, mas pela sua própria experiência como pessoa, naqueles fatos. Então, por que tantas vezes no Natal nós cantamos que Jesus é um maravilhoso conselheiro? Essas palavras vêm de Isaías,
Já pensou no significado de as cantarmos no Natal? Por que ele é um maravilhoso conselheiro? Isso pode ficar só como uma poesia bonita, não é? Quando pegamos aqueles textos de Isaías sobre o Natal, mas alguém que possa te ajudar, não é? Em que você pode conversar e te ajudar, às vezes de maneira melhor, são pessoas que de alguma maneira experimentaram dificuldades semelhantes. Então elas podem te ajudar de uma maneira especial. Porque Jesus é o maravilhoso conselheiro? Não é só porque ele é Deus soberano, é óbvio que isso já seria suficiente, mas porque o Verbo se fez carne por causa do Natal. Eu vi certa vez alguém que fazia exames de imagens, né? E ele disse que ele passou por uma revolução, essa pessoa estava contando, na forma de ele exercer a profissão dele, que ele tinha exercido por muitos anos. Porque ele disse que quando você faz exames de imagem, com contraste, com às vezes raio-x, às vezes tomografia, enfim, exames, eles colocam em você fluidos, né, contrastes. Às vezes você está debilitado, você está com dor, você está com... E o próprio exame causa enorme desconforto. Às vezes esses contrastes também causam. E ele disse que com frequência os técnicos e funcionários sem muita empatia, e ele estava se colocando entre eles, deitam você na maca, viram você para um lado, viram para o outro, coloca assim, coloca do outro jeito e diz: rápido, agora segura a respiração, agora solta a respiração, espere. E você está sentindo dor e agonia e enfrenta às vezes, ele dizia, aquela postura brusca, aquela postura impessoal. E ele disse que ele agia desse jeito durante grande parte dos anos que ele trabalhava com isso, até que ele teve pedra nos rins, e disse que ele foi colocado na mesa de exame, sentindo dores enormes, e ele sentiu na pele aquilo tudo, e ele nunca tinha passado por aquilo. Ele sempre era a pessoa que fazia os exames, né? E ele disse: meu Deus, eu nunca mais tratei paciente do mesmo jeito antes, porque eu estive na mesa. Depois que eu estive na mesa, eu nunca mais tratei os pacientes como eu tratava antes, porque eu estive lá cheio de dor, e a pessoa que fez o exame fez: vira para cá, vira para cá, segura aqui, faz isso. E ele disse que foi horrível. Ele disse que ele fez aquilo a vida inteira, mas ele nunca tinha estado na mesa. Então, como ele nunca tinha estado na mesa, isso você pode falar a respeito de várias coisas, né? Ele disse: eu sofri uma transformação em como eu trabalhava, porque pela primeira vez eu estive na mesa. Novamente, então, o que é o Natal? O Natal nos diz algo que nenhuma outra religião ousou dizer: que o Deus que criou o universo já esteve na maca, já esteve na mesa. Sabe, é como se o cirurgião cardíaco, ele já esteve sofrendo a cirurgia. É como o cara que fez colocava as pessoas na maca e fazia os procedimentos, ele esteve na maca. Então, Jesus passou por Deus, né? Passou por fome, solidão, falta de moradia, luto, rejeição, traição, tortura, injustiça. O Natal quer dizer isso, quer dizer que ele experimentou tudo. O que isso significa? Você foi traído? Ele também, de uma maneira mais dura. Você está falido e não tem onde reclinar na cabeça? Então, ele também não tinha. Você está solitário? Então, ele de certa forma foi a pessoa mais solitária do mundo. Ninguém nunca o entendeu, nem os seus discípulos, até o fim. Você está encarando a morte? Então, ele teve que encarar a morte de uma maneira muito mais terrível do que você. Então você pode ir a ele. Ele é um maravilhoso conselheiro. Não só porque ele é o Deus onisciente, mas ele é o Deus onisciente que esteve na maca. Não há nada que você possa experimentar no mundo que ele não experimentou de uma maneira mais profunda. Não é? É isso que o Natal significa. Você precisa confiar nele, levar a ele
o que você está vivendo. E talvez você diga: eu entendo se você disser, eu já fui até ele, pastor. Eu passei por um apuro, eu orei, eu derramei meu coração e ele não me ouviu. Eu não sentia que estava sendo ouvido, não aconteceu nada. Ou ele negou meu pedido. Eu sinto como se tivesse sido abandonado. Mas se você entende o significado do Natal, Deus também, Ele também sabe o que é isso. Porque ele foi abandonado por Deus de verdade. Completamente abandonado. Ele sabe o que é ter uma grande oração com gotas de sangue negada no Getsemane. Pai, se houver algum jeito de salvar o mundo sem que eu vá para a cruz, e a tua ira e a nossa comunhão e de paz infinita e alegria infinita seja rompida, esse sofrimento infinito, que seja assim. Afaste de mim este cálice. Mas isso foi negado. O Natal significa que quando você estiver em apuros, lutando, enfrentando problemas e sentir que Deus não está ouvindo, e nas suas percepções você achar que Deus não está respondendo suas orações, lembre-se de Jesus, o maravilhoso conselheiro. Ele passou por isso de verdade. Não é verdade que Deus não está te ouvindo. Não é verdade que Ele te abandonou, mas Ele realmente abandonou Cristo. É isso que o Natal ensina. Então você vê, nos dias mais agudos da sua vida, o ensino do Natal é fundamental. O Natal significa que você não pode se revoltar, ou como muitas pessoas fazem: se está dando tudo errado na minha vida, eu estou numa época de aflição, eu fico frio espiritualmente. Essa pessoa está dizendo, mesmo não sem palavras, ele está reclamando e dizendo: por que Deus está permitindo isso? Porque qual é a razão dele estar frio espiritualmente? Porque a vida está cheia de problemas. Por que permites todo esse sofrimento? Jesus lidou com Deus decretando os piores sofrimentos imagináveis. Então ele sabe o que é ser abandonado por Deus. Já pensou nisso? É preciso enquadrar nossas lutas com o entendimento de que o Verbo se fez carne. Se em cada problema na sua vida você lembrar que o Verbo se fez carne, se você lembrar o significado do Natal, você sabe lidar com aquilo. Se você não sabe lidar, você nunca entendeu o significado do Natal. E é por isso que só as imagens do Natal não são suficientes. A beleza tocante dos pastores, dos anjos cantando, e todas aquelas coisas que mais ficam diante de nós, fazem a gente pegar os fatos e perder o significado. Você deve ter os fatos, não é? Mas o significado do Natal é muito mais fácil se perder. E quando você não está sabendo lidar com um problema em sua vida, ou quando parece que Deus não está ouvindo, ou quando parece que Deus decretou as piores coisas para você, você não está perdendo o significado do Natal. Só saber isso sobre o Natal faria de você uma pessoa que pode lidar com qualquer coisa, com sabedoria. Portanto, você vê, todo o teu crescimento espiritual, toda a tua vida depende do ensino que flui do Natal. Você pode levar qualquer coisa a Ele, porque Ele entende, Ele já passou por isso. Você confia nele desse modo? Se você confia, então o Natal realmente é algo que você compreendeu e está te mudando. Se não, não. Mesmo o Natal, que parecia algo mais simples, nunca te revelou nada do que o Natal devia revelar. Por fim, o mais incrível, o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que víssemos a sua glória. No grego, algo aparece aqui que a gente não percebe em português. E também, se você ler a Bíblia em inglês, não. João, o autor, ele poderia ter escolhido várias palavras para morar, viver entre nós, habitar entre nós. Ele morou entre nós. Ele podia ter escolhido. Como nós temos aqui muitas palavras, em grego ele tem um monte, não é?
Então, o Verbo se fez carne e morou entre nós, viveu entre nós ou habitou entre nós. Existem várias opções, existe um grande leque de opções, mas ele não usou nenhuma delas. Literalmente ele escreveu: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Nessa frase mais profunda do Natal, você vê que as palavras que João escolhe são importantes. João propositalmente usa a palavra grega que, na tradução do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, traz tabernáculo, para deixar claro o ponto que João queria destacar no Natal, não é? Ele diz: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e então nós contemplamos a sua glória. Ele nos fez lembrar, João nos leva, né, para quando Moisés estava no monte. Eu preguei sobre isso um dia desses, né? E ele pediu: eu quero te conhecer, Deus, eu quero te conhecer de fato, de verdade. Eu quero intimidade, quero poder, quero comunhão. Então mostre-me a tua glória, deixe-me ver a tua face. E o que Deus respondeu? Não posso, isso te mataria, você não sobreviveria. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos construir um tabernáculo, uma grande tenda, e esse será o meu lugar de habitação no meio de Israel. Vai ser a minha tenda no meio das tendas, não é? Lá dentro haverá sacrifícios, haverá sacerdotes, e eu habitarei, na verdade, no Santo dos Santos, onde ninguém pode ver, atrás do véu, porque minha glória precisa ser encoberta. Você não pode vê-la, você não pode tê-la, você não pode conhecê-la, você não pode tocá-la. Se alguém tocar na arca onde está a minha glória, morre. A minha glória vai estar ali, mas ela está escondida no tabernáculo, vai estar lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos. Isso é exatamente o oposto do que João nos diz aqui. Quando Jesus é o tabernáculo, nós contemplamos a glória que Moisés não podia ver, não é? O Verbo virou gente, ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória. O que significa? Duas coisas em geral e outra específica. Primeiro, de modo geral, significa que Jesus Cristo é o fim da religião como nós conhecemos. Às vezes, se você lê qualquer coisa antiga, você vai ver que não há essa coisa contra a palavra religião, como há, nem na Bíblia há, não há. Mas, e normalmente as pessoas fazem isso só para ser um jogo de palavras. Mas realmente, Jesus é o fim da religião como nós conhecemos, todos nós, e como nós naturalmente vemos. O Natal é o fim da religião que o homem conhece, ou que o homem conhece em si mesmo, não é? E outro dia eu estava vendo um pastor que pregou muitos anos em Londres, e ele oferece um diálogo entre um cristão lá na igreja primitiva e um vizinho pagão, né, lá no Império Romano, para ilustrar esse ponto. É um diálogo maravilhoso que expressa bem esse ensino de João, porque diz assim nesse diálogo, é um trechinho, né, do livro: imagine um cristão conversando com seu vizinho pagão. O pagão diz: então você é cristão? Que ótimo, uma nova religião, diga-me, onde fica o seu templo? E o cristão responde: não temos templo ou tabernáculo, porque Jesus é o nosso templo. Diz o vizinho pagão, mas onde estão os seus sacerdotes? Onde os sacerdotes fazem o trabalho deles? Sacerdotes precisam de um lugar para isso, então você não tem tempo, como é que os sacerdotes trabalham? E o cristão responde: não temos sacerdote, Jesus é o nosso sacerdote. O quê? Retruca o vizinho pagão, né? Mas onde vocês fazem os sacrifícios? Você sabe que é preciso conquistar
a favor dos deuses, cumprir rituais, observâncias, regras e sacrifícios para ser aceito. Onde vocês fazem isso se não tem nem templo nem sacerdote? O cristão diz: não fazemos sacrifícios, pois Jesus é o nosso sacrifício. Por fim, o vizinho exclama: que tipo de religião é essa? Sempre, toda a história foi desse jeito. Você está falando tudo o oposto. E a resposta é: não é religião alguma. Então, todas as outras religiões, em toda a história, diz: se você fizer isso, isso e isso, você é aceito. Você precisa fazer isso, aquilo e aquilo outro para ser aceito. Até hoje, isso, aí sim, você pode dizer que é um câncer, mas até quem diz que o evangelho não é religião, na verdade continua fazendo dele, acha que realmente você precisa fazer isso para receber coisas de Deus. Na verdade, que até a tua salvação, no fim, depende do que você fez e não Deus. E o cristianismo diz: você já foi aceito em Cristo, e agora, por causa disso, essa aceitação transforma você, e você faz coisas, mas você não faz coisas nenhuma para ser aceito. As religiões dizem: viva dessa maneira, então você vai ser aceito por Deus. O cristianismo diz: não, você é aceito por causa do que Jesus fez. Agora você vai viver de determinada maneira, não para ser aceito, não para ser salvo. É exatamente o contrário. Tudo que a religião falou durante toda a história, o cristianismo falou o oposto. Todas as práticas da religião se encerram em Jesus, porque Ele é o tabernáculo. É isso que João está dizendo. Ele tabernaculou entre nós. Ele é o fim, então, do tabernáculo de sacerdotes, de sacrifícios, de altares. Até hoje a igreja evangélica chama essa parte aqui onde a gente está de altar. Que altar? Não é um altar, não é um lugar mais sagrado. Altar é o lugar do sacrifício. O único altar é a cruz. Há 2000 anos atrás não existe altar para os cristãos. Todas as práticas se encerram em Jesus, porque Ele mesmo é o tabernáculo. Ele é o fim de todo o tabernáculo. Ele é o fim de todos os templos. É o fim de todos os sacrifícios. É o fim de todos os altares. Ele é o fim de todos os sacerdotes intermediários. Ele acaba com tudo isso. Ele acaba com o altar, ele acaba com o lugar santo, acaba com o santo dos santos, como estava lá, ao se tornar ele mesmo o tabernáculo, não é? Portanto, primeiramente, o Natal significa o fim da religião que o homem conheceu. E isso é muito difícil, não é? Nós não recebemos nada baseado no que o homem sempre imaginou. Por que as doutrinas da graça são tão difíceis para as pessoas? Porque ela diz que o homem não pode fazer nada. Só que isso é o oposto de tudo que foi dito e do que está internamente em nós, para a nossa aceitação. O Natal diz: acabou. Não recebemos uma religião, recebemos uma pessoa. Esse é o ponto, o verbo. Em segundo lugar, isso é uma coisa geral, né? Uma coisa mais específica do Natal. Como podemos contemplar a glória que Moisés não pôde ver? A resposta é essa. Por que Moisés não podia ver a glória? Porque ela o mataria. Resumidamente, se você foi injustiçado de uma forma devastadora, se você é caluniado por alguém de uma forma devastadora, que afeta a sua vida, cometendo algo contra você terrível, você sabe que imediatamente se abre um abismo entre você e o ofensor. Mesmo coisas que não são devastadoras abrem pequenos abismos. Por que duas pessoas podem estar no mesmo teto? Um casal, pai e filhos, e a gente fala assim, eles estão longe, há um distanciamento. Não há um distanciamento físico. Foi aberto um abismo por causa de algo que foi feito. Agora, quando algo terrível é feito, quando algo devastador é feito, então se abre um grande abismo entre aquelas pessoas. Se o ofensor simplesmente diz para você: olha, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu fiz, desculpa, tá, não leva em consideração não. Isso não resolve. Porque isso não basta para fechar o abismo. Isso não é uma ponte que atravessa esse abismo. Foi algo sério.
É necessário que algo aconteça para suprir aquela lacuna, mas muitas vezes nós não sabemos exatamente o que. Por que sentimos isso? Porque nas nossas relações humanas, quando algo devastador ou algo assim sério acontece, esse abismo se estabelece. Por que simplesmente isso não faz nenhuma diferença, não se abre abismo nenhum? Porque nós somos feitos à imagem de Deus, e é assim que alguém feito à imagem de Deus experimenta a maldade, mesmo aqueles que são maus, como nós, contra algo grave. Não dá simplesmente para ignorar. Mesmo as pessoas dizem, não, eu ignoro, mas na verdade você vê que um abismo foi aberto. Ela não ignora no sentido de que não criou-se abismo nenhum. Pelo contrário, há um abismo enorme. Ela está dizendo que ignora, mas não é verdade, porque o abismo está aberto. Não dá para simplesmente ignorar, é preciso uma ação. E esse abismo que sentimos entre nós, humanos, não se compara ao abismo infinito entre a humanidade e Deus. O abismo que nós abrimos entre nós e Deus é um abismo infinito, devido ao que nós fizemos e continuamos fazendo dia após dia. Devido ao que a gente fez em toda a criação. A gente abriu um abismo ao fazer não só a Deus, ao fazer a Deus, a toda a criação, ao que fazemos uns como os outros, porque fazemos parte da criação. Há um abismo. Por isso Deus disse, é preciso algo que feche esse abismo, algo que seja tão grande ou maior do que o abismo, que não pode ser fechado. Tem de haver uma expiação que seja tão grande que acabe com o abismo, algo que cubra essa distância infinita. Você não pode simplesmente entrar na minha presença, você não pode simplesmente me pedir desculpa. O tabernáculo apontava para isso, porque havia sangue continuamente, sacerdotes continuamente, e ainda assim ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Agora, quando se diz o verbo se fez carne, tabernaculou, se tornou tabernáculo, né? Tabernaculou entre nós, e o tabernáculo é o lugar do sacrifício. A gente entende rapidamente o seguinte: Jesus Cristo veio ao mundo para se tornar vulnerável. O Natal é sobre Deus se tornando vulnerável, porque para ele ser morto, para ele ser assassinado. O Natal não tem simplesmente uma imagem de coisas bonitinhas, bebês e pequenos animais. Ele veio ao mundo para ser assassinado, para ser morto numa cruz. Ele chamava isso da sua hora. Eu já escrevi pela internet que o primeiro passo do bebê Jesus foi o primeiro passo em direção à cruz, para pagar o preço que fechava o abismo, que tirava a distância. E é por isso que no Natal a glória de Deus se manifesta na forma de um bebê. No Antigo Testamento a glória de Deus era montanha fumegante, era coluna de fogo, era fogo consumidor, era um furacão. Como é que você se sente diante dessas coisas? Deus manifestou algo da sua glória no Sinai, então ninguém podia tocar a montanha. Todos ficaram tão apavorados que pediram a Moisés: Moisés, pede a Deus para nunca mais falar com a gente. Fala com você e você conta para a gente o que ele falou. Queremos mais. Estamos totalmente aterrorizados. A Bíblia diz que até Moisés estava aterrorizado. Era a glória de Deus, era parte da glória de Deus se manifestando. Mas agora no Natal, a majestade inatingível de Deus e da sua santidade infinita, transcendente, se mostra num bebê. O que isso quer dizer? Bebês são acessíveis, queridos. Adultos nem sempre são acessíveis, mas bebê é a coisa mais acessível. Bebês são seguros. Você não está precisando do bebê com medo dele te ferir, dele te machucar.
Você não fica atemorizado ou aterrorizado diante de um bebê, porque bebês são acessíveis, ele não te afasta de alguma forma, não é? E nem são uma ameaça, eles são seguros, eles podem ser abraçados, coitados. Às vezes as pessoas fazem coisas idiotas com bebês, né? Beijo, o bebê, ele é acessível, não é? Ele sequer faz uma crítica a isso, não é? Isso significa que, porque Jesus Cristo morreu na cruz, pagou sua dívida e fechou o abismo, agora, assim como Deus veio à história, a glória de Deus pode vir à sua vida. A glória de Deus que transforma a nossa existência vem a nós não como montanhas fumegantes. Contemplar a glória de Deus que nos transforma de um grau de glória para outro grau de glória, na mesma imagem de Cristo, agora é acessível como um bebê é acessível. A glória de Deus que transforma a nossa experiência, é isso que o Natal significa. Que agora a única coisa que podia fechar o abismo, e também não só fazer isso, mas nos transformar diariamente, tinha forma de bebê. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e agora contemplamos a glória que Moisés não pôde ver, ou quando viu parte dela, ficou aterrorizado. Agora você tem toda a glória, a perfeita glória, acessível, não há nem mais o abismo, nem mais o terror. E a gente pode concluir de uma forma prática, não é? Primeiro, se tudo que disse aqui, né, dito aqui, é verdade, não há espaço para meio termo para nós ao seguir Jesus. Por quê? Porque, de acordo com o que diz o texto, Jesus é a própria glória de Deus encarnada. Ele é o verbo de Deus, ou seja, ele é a expressão final de Deus. Nele você não tem inferências sobre Deus. Você vê Deus dizendo tudo o que Ele é. De tal maneira, não é? E tudo que Jesus é, você agora tem nas Escrituras, você não precisa de mais nada. A ideia de que você precisa de algo é dizer que Jesus não é a expressão final do Pai. Ele é o verbo de Deus, a expressão final de quem Deus é. E o texto não diz apenas que Ele é o verbo de Deus, mas que Ele é o verbo que era Deus, que nos leva ao conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui o ponto principal é: Jesus, ao longo dos evangelhos, faz afirmações de que Ele é Deus. Ele diz: eu julgarei o mundo. Só Deus pode fazer isso. Ele diz: eu posso perdoar pecados, os teus pecados estão perdoados. Só Deus pode perdoar pecados. Ele afirma o tempo todo ser Deus, diferentemente dos fundadores de todas as religiões que já existiram e existem. Jesus não é apenas um profeta, Ele não é um Maomé de Alá, Ele é o próprio Deus, para quem todos os profetas apontam, todos os profetas falam. Isso força a uma decisão na nossa vida. O Natal impõe para nós uma decisão. É preciso dizer isso todo Natal, e é preciso dizer isso então todo dia. É por isso que essa verdade estupenda não é uma verdade de uma época, né? Se há um homem, um ser humano, alegando ser o juiz do mundo, o Deus supremo e verdadeiro, ou achamos que ele é um tolo e perverso por falar coisas assim, ou a gente se lança aos seus pés e diz: ordena-me e faça da minha vida aquilo para a qual ela foi feita. Mostrar quem tu és. A minha vida vai ser construída ao redor de ti. Se tudo foi feito para ti, eu fui feito para ti. Se meu casamento foi feito para ti, se meu trabalho foi feito para ti, se meu dinheiro foi feito para ti, se minha mente foi feita para ti, então ordena todas as coisas em torno de ti. Nada na minha vida pode ficar fora. Nada pode ser parte para ti e parte para outra coisa. Nada na minha vida pode ter qualquer outro significado. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para só gostar da Bíblia do que você acha legal e achar que você pode botar na sua vida o que você acha interessante e deixar. Isso é a negação do ensino fundamental do Natal. Como Paulo diz: para mim o viver é Cristo. Ou é isso ou é nada.
Não existe um caminho do meio. Se Ele é quem Ele diz que é, a razão de todas as coisas, não há. Ou Ele é tudo ou nada. Você não pode simplesmente gostar de Jesus. Quando essas afirmações são feitas a seu respeito, o Natal quer dizer, é tudo ou nada. Se Ele é quem o Natal diz que Ele é. Qualquer coisa na tua vida que não esteja em torno dEle, seja para Ele, nega todo o resto. Porque fala claramente que você não acredita no significado do Natal. E como a gente viu, enquanto Mateus e Lucas estavam falando sobre os fatos do Natal, João está concentrado no significado do Natal. Você não pode obedecer a Cristo só quando é conveniente. Você não pode obedecer a Cristo só quando você sente que tudo dentro de você está indo naquela direção. Você tem que fazer o que Ele disse, ainda que isso seja como um negar a si mesmo, e tomar uma cruz e carregá-la. Segundo, procure como seu conselheiro, se é verdade o que o Natal diz. Por que você precisa de tantos conselheiros humanistas? Você pode dizer assim, mas é que eu preciso de alguém que tenha sofrido isso. Então ele sofreu. Alguém que foi abandonado, então ele foi. Alguém que encarou a morte, então ele encarou. Eu preciso de alguém que tenha sido traído, ele foi. Eu preciso de alguém que foi totalmente rejeitado, porque eu sofri profunda rejeição, ele sofreu. Se você acha que ele não é um conselheiro maravilhoso, então você não tem o significado do Natal. Seja qual for o problema que você enfrente, Ele tem o remédio na sua caixa de ferramentas, não só porque Ele é Deus, Ele é um maravilhoso conselheiro porque Ele é Deus, mas mais do que isso, não há nada que você experimente, que Ele não experimentou muito, muito, infinitamente mais. Então estava lendo Marcos 2, onde um homem paralítico é levado pelos amigos e descem ele pelo teto para Jesus. E quando Jesus vê o homem, ele diz uma coisa incrível. Porque ele diz, filho, os teus pecados estão perdoados. E isso é muito raro, na verdade isso aqui é um momento único. Porque o cara não tinha falado nada. Em nenhum lugar na Bíblia Deus concede perdão sem arrependimento. Nenhum lugar. Na verdade Deus concede primeiro o arrependimento para depois conceder o perdão. Não é? Paulo fala assim, orem para que Deus conceda o arrependimento às pessoas. Deus não perdoa quem não se arrepende. Por que Jesus faria aquilo então, se o homem não disse nada? A resposta é, observe o maravilhoso conselheiro agindo. Havia anseios inarticulados naquele homem, não expressos ainda e fragmentários no coração daquele homem, um desejo por graça e misericórdia, e Jesus, sendo tão sensível, responde antes mesmo das palavras serem ditas. Ou seja, Jesus está tão pronto a oferecer sua graça, que ele viu antes daquele homem expressar aquilo que aquele homem desejava mais do que os seus amigos imaginavam, que era andar. Por que você não confiaria em alguém assim? Tão pronto a manifestar sua graça antes de você verbalizar, e realmente um maravilhoso conselheiro, não é? Por último, o que significa o Natal quando diz que o verbo se fez carne, significa que o real se tornou ideal. Há uma obra famosa, né? Ela é baseada em outra obra famosa, né? Chamada O Homem de La Mancha, que é um musical da Broadway, que é um dos musicais mais famosos da Broadway, que estreou em 1965 e já teve quase 3.000 apresentações desde que estreou. Ele ganhou um monte de prêmios Tony, e é uma das coisas mais vistas. Os turistas vão a Nova York e querem ver o Homem de La Mancha. E é óbvio, ela é baseada na história de Dom Quixote, uma história que a gente conhece. E você tem um personagem que é louco, não é? Dom Quixote.
Ele se acha um cavaleiro andante, na época não existia mais cavaleiro, né? Então você sabe que ele lutava contra moinhos de vento e ele sempre achava que aquilo era outra coisa, né? E ele chega a uma hospedaria na história e ele encontra uma prostituta na cozinha chamada Aldonza, né? O Dom Quixote, ele começa a tratar ela como se ela fosse uma rainha. E ele canta para ela, e se dirige a ela com amor e respeito. E no início, a Aldonza fica meio confusa, né? Acho que está debochando dela, ela fica irritada. E por fim, ela acaba sendo transformada. Mas a história quer dizer que ele é um louco, né? E esse é o ponto do musical. Só um louco enxergaria a realeza numa prostituta. Por quê? Em certo momento ele explica por que ele decidiu viver naquela loucura que todo mundo o acha louco, né? Ele diz assim: mas a maior loucura de todas é ver o mundo como ele é e não como ele deveria ser. Então é o seguinte: a gente vê o mundo como ele é, mas essa é a loucura final, porque no fundo todos nós sabemos como o mundo deveria ser, sabemos como nós deveríamos ser, mas ninguém é. O mundo não é como nós sabemos. Se realmente o mundo devesse ser como ele é, nós acharemos que está tudo certo. Mas todos nós achamos que esse mundo está todo errado, porque ele não é como devia ser. Ele não devia ser assim. Porque ele diz: loucura é não enxergar que o mundo não é como ele deveria ser. A maior loucura de todas é ver o mundo como ele é e se acostumar com isso e não enxergar o mundo como ele deveria ser. Ou seja, ele está falando sobre o real e o ideal. Há um mundo real, o mundo real é horrível, mas há um mundo ideal. E ele é maluco, o Dom Quixote, porque ele resolveu agir como se o mundo fosse ideal e não real. E realmente é loucura se você agir assim, porque você deve agir no mundo como ele é, real, e não como ele é ideal. Qualquer um hoje que sair por aí agindo como se o mundo fosse ideal e não como ele é, será visto como louco, como um tolo, e será. Então, o ideal nunca atravessa para o real no nosso mundo. O ideal fica sempre naquele lugar do ideal mesmo. A realidade é que temos, e se você diz que vive na realidade, Dom Quixote diz: então eu vou viver fora da realidade. Não vou viver baseado no real, eu vou viver baseado no irreal, no ideal. E isso faz dele um louco. Porém, se você crê no Natal, você crê. Nós não precisamos escolher entre o real e o ideal. Nós não precisamos dessa dicotomia que nos faria louco se escolhêssemos viver pelo ideal e não pelo real, e etc. Por quê? Porque no Natal o Verbo se fez carne. É a única vez que o ideal entrou no mundo real. Você vê que o ideal abriu uma brecha, abriu uma fenda no nosso mundo real e horrível. Abriu uma fenda nesse muro de concreto do mundo real que é horrível. E ele entrou nele. É a única vez que o ideal penetrou no mundo real. Quando você crê em Deus por meio de Cristo, esse ideal entra na sua vida, mesmo você ainda vivendo no mundo real. E mesmo que você se sinta como Aldonza, né? Achando que não passa da sujeira do chão que é, ele pode vir à sua vida e tratá-lo como realeza, pois você ao mesmo tempo é pecador, merecedor da ira, mas agora você é a noiva que o Pai deu a ele. Ele pode então transformá-lo à sua imagem, manifestando a sua glória como o tabernáculo, te transformando de um grau de glória para outro grau de glória, até que a Aldonza realmente vai ser sua noiva sem mácula, sem ruga. A prostituta Aldonza vai ser realmente a realeza um dia. E isso não será loucura, isso não é loucura, porque simplesmente você não resolveu viver o ideal no mundo real,
mas porque o Natal, o Verbo se fez carne, é a única vez que o mundo ideal, que o ideal entrou no mundo real. Isso é o Natal. O Natal é o assunto, a verdade mais profunda que esse mundo vai ouvir, mais transformadora. E nós somos levados através disso a começar a olhar para a sua glória, e vimos a sua glória. E essa visão é transformadora de um grau de glória para outro grau de glória, até a perfeição, até quando a Aldonza vira realmente uma rainha, o que nunca acontece lá na loucura de Dom Quixote. Por isso, não olhe para nada em sua vida e diga: isso não pode mudar, não pode no mundo real. Simplesmente não pode com tudo o que faz parte do mundo real, e você faz, e as suas faculdades fazem, mas pode quando o ideal invade o mundo real. Por isso, não olhe para nada e diga: isso aqui, o Natal diz que tudo vai mudar um dia, todas as coisas. O Natal diz que um dia tudo vai estar certo. O Natal diz que você pode confiar nele como um maravilhoso conselheiro. O Natal diz que você tem que segui-lo de todo o coração, ou você não está seguindo. De que tudo na sua vida é a respeito dele, ou então você não sabe o significado do Natal. O significado do Natal significa muito mais coisas, não é? A gente pode olhar algumas poucas hoje à noite, mas certamente as doutrinas mais profundas estão muito além simplesmente dos fatos do Natal que a gente vê em Lucas e Mateus. Elas, doutrinas que nós não vamos conseguir explorar em sua profundidade no pouco tempo que nós temos neste mundo. Elas estão nesse significado profundo. E às vezes toda a mensagem da igreja em épocas como essas parece muito como o mundo, né? De confraternização, amor, amizade, paz entre as pessoas. E toda a verdade profunda às vezes não está nos sermões de Natal, nos cânticos de Natal, nas cantatas de Natal. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua graça. Dedilhado suave, a alma sussurrar. Lembranças ecoam, começam a falar. Nos vales profundos, na luz do amanhecer, Cristo sempre esteve, sem jamais se esconder. Cada passo que dei nessa estrada sem fim, momentos de luz, outros tão ruins, mas em cada queda tua mão me ergueu. Em Cristo encontrei o que o mundo perdeu. Quando as dúvidas surgiam como um mar agitado, tua voz sussurrava: estou ao teu lado. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao lado do Rei dos Reis. Os ventos que vieram me fizeram lutar, mesmo nas tormentas pude te encontrar. Cada perda, tua graça brotou. Cada erro, tua cruz me salvou. Nos desertos mais áridos, tua água fluiu. Meu coração tão sedento, tua paz revestiu. Tudo que eu vivi, teu amor guiou. Nas sombras e dores, tua luz brilhou. Os dias que ri, as noites que chorei, foram passos ao
Nas promessas que fizeste encontrei meu lugar, um amor eterno que não vai falhar. Cada sonho desfeito, cada nova visão foi moldado em Cristo, firmou meu coração. Mesmo na fraqueza, tua força encontrei, e ao fim da jornada, teu reino avistei. Tudo que eu vivi